Boa noite, né? Todos e todas, né? Lembrando que a nossa primeira aula, especificamente, ela foi sobre a primeira Revolução Industrial, né? Então, a gente viu o significado da Revolução Industrial, tá? Boa noite, viu? A gente viu o significado da Revolução Industrial, né? A gente procurou entender o porquê que a Revolução Industrial ela surge na Inglaterra, né? Na segunda metade do século XVIII, ok? E aí vimos que foi um conjunto, né, de fatores, né, que fez com que a Revolução Industrial surgisse na Inglaterra, que seria acúmulo de capital primitivo, né, ou seja, ganhos de capital que empresários ingleses tiveram antes do início da Revolução Industrial. Nós tivemos um segundo fator, né, ou causa da Revolução Industrial, que foi a abundância de matéria-prima, né, ferro e carvão. O ferro, a matéria-prima básica para você fazer, né, o elemento básico para você fazer as máquinas. E o carvão mineral, a fonte energética, né? Ou seja, a partir da queima do carvão mineral é que nós tivemos o surgimento de uma fonte de energia que vai ser energia a vapor. As primeiras máquinas, nós discutimos isso, né? Elas eram máquinas, essencialmente máquinas movidas a vapor. Então, a abundância de matéria-prima foi importante. Vimos também que a Inglaterra tinha uma abundância, uma grande quantidade de mão de obra barata. Essa mão de obra barata ela veio do campo, expulsa, cuspida do campo, por causa de séculos de uma política, né, de expulsão dos camponeses e poceiros, que era chamada de política dos cercamentos, né, uma política adotada pelo governo monárquico da época, na Inglaterra, né, pela monarquia absoluta, que consistia em você cercar os terrenos, expulsar, né, os camponeses poceiros, cercar os terrenos e depois leiloar esses terrenos para empresários, né, para que empresários pudessem comprar e adquirir esses terrenos. Então, com isso, você teve uma expulsão em massa, né, de camponeses. Esses camponeses migraram do campo para a cidade e foram trabalhar nas primeiras manufaturas que estão se desenvolvendo nas cidades inglesas. Então, quando chegou a época da Revolução Industrial, você já tinha uma boa massa de trabalhadores expulsas, né, do campo e se direcionando para as cidades em busca de emprego. E justamente essa mão de obra constante, né, que frequentemente, né, em fluxos sai do campo para a cidade, é que vai formar o chamado proletariado urbano, né? Proletariado urbano esse que vai trabalhar nas fábricas, ok? Então, a Inglaterra também tinha abundância de mão de obra barata. Vimos também, certo, que a Inglaterra, no período da Revolução Industrial, foi um período que coincidiu também com a invenção de diversos tipos de máquinas e de novas tecnologias. Então, esse maquinário, viu, e essas novas tecnologias, elas foram introduzidas no ambiente da fábrica pelos empresários. Os empresários, entendeu, estavam dispostos a comprar máquinas de inventores e colocar essas máquinas nas suas fábricas. Então, foi nesse momento que, a partir da segunda metade do século XVIII, né, pela combinação desses fatores que nós acabamos de escrever, que a Inglaterra ela se torna o primeiro país a se industrializar na Europa. Depois, vimos também que a industrialização que começa na Inglaterra, ela chega até a França, né, principalmente na época do governo de Napoleão. A industrialização chega até áreas da Holanda e da Bélgica. Tá? Então, esses são os países de industrialização clássica, que se industrializaram durante o primeiro período da Revolução Industrial, que é o período que vai de 1760 até por volta de 1860. Então, durante os primeiros 100 anos, né, você teve um pequeno grupo de países que vão se industrializar, sendo o primeiro deles, vimos na primeira aula, a Inglaterra. Pois bem, a partir de 1850 e principalmente 1860, viu, nós vamos ter uma nova leva, né, um novo período de industrialização, uma nova onda de industrialização que nos livros de história, né, esse período, essa nova onda vai ser chamado de Segunda Revolução Industrial, tá bom? Segunda Revolução Industrial. E essa Segunda Revolução Industrial, ela vai de 1760 até 1945, que é o ano onde termina a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, esse período um pouco mais longo, tá? De 1860, tá?
que são as 4 décadas, né, do século XIX. E as décadas de 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, né? Até o meio da década de 1940, 1945, você vai ter a segunda Revolução Industrial. E esse é o nosso foco hoje, viu, pessoal? O nosso foco principal é a gente trabalhar alguns conceitos da segunda Revolução Industrial e já entrar num assunto que é um dos assuntos mais complexos, mais ricos e, ao mesmo tempo, cheio de detalhes, que é o chamado imperialismo-colonialismo. Tá? Então, a gente sempre que vai estudar a segunda Revolução Industrial, não esqueçam, a gente sempre acaba trabalhando também dentro dessa segunda Revolução Industrial com conceitos de imperialismo e neocolonialismo, porque as três coisas estão bastante imbricadas, viu? Bastante misturadas, tá? Segunda Revolução Industrial, né? O aparecimento do imperialismo e do neocolonialismo. E observem-se que em todos os vestibulares, tá? Pelo Brasil afora, principalmente na FUVEST, em São Paulo, tá? Que é o maior vestibular ainda do país, né? Fora o Enem, você vai ter constantemente, viu, questões que abordam esse tripé, segunda Revolução Industrial, imperialismo e neocolonialismo, tá? Então, deixa eu colocar aqui, me situar para vocês, ok? Vamos para a primeira folha. Cadê? Ok. Tudo ok, pessoal? Estão visualizando? Tranquilo aí? A lâmina? Sim, professor. Sim? Opa, beleza. Então vamos lá. Já sabem, viu, pessoal? Vamos enquadrar historicamente, tá? Cronologicamente, a segunda Revolução Industrial, ela começa em 1860, vai até 1945. E aí, coisas que você não pode esquecer, tá? Primeiro, a industrialização, ela avança, viu? Por outras áreas e países por onde ela ainda não tinha avançado. Então, Alemanha, que se industrializa na década de 1870, Itália também, com mais força em 1870, Rússia se industrializa na década de 1890, e uma década anterior, basicamente, o Japão também dá largos passos na sua industrialização na década de 1880. Tá? Então, esses 4 países, ouviu, pessoal? Alemanha, Itália, Rússia e Japão já são considerados, ouviu, países de industrialização tardia. Por que industrialização tardia? Porque eles se industrializaram mais de 100 anos depois do início da industrialização na Inglaterra. Você tem, não se esqueça, viu, pessoal? Para efeito de vestibular e prova de Enem, não se esqueça, você tem países de industrialização clássica, tá? Dentre eles, os mais importantes, Inglaterra e França, são os países de industrialização clássica, e você vai ter os países de industrialização tardia, que são esses que se industrializam na segunda onda, chamado de segunda Revolução Industrial. Então, você vai ter a indústria chegando, como eu falei, na Alemanha, na Itália, na Rússia, no Japão, nesses 4 países, aí dá uma pausazinha, viu, pessoal? Dá uma pausazinha, assim, né? O avanço do capitalismo industrial nesse país, e quando chega na década de 1920, tá? Início da década de 1930, você tem 4 países latino-americanos que ingressam no clube fechado, né? Dos países industrializados. Brasil, Chile, Argentina e México. Sendo que esses 4 países, você não pode esquecer, eles se industrializaram, né, mais fortemente com a crise de 29, entendeu? Quando houve a quebra, quando houve a crise de superprodução de 1999, né? Que foi marcado pelo fato lá da quebra da Bolsa de Nova York, né? Que, na verdade, a quebra da Bolsa de Nova York não foi causa da crise de 29, ela, na verdade, foi um reflexo, né? Foi apenas um desdobramento. A crise de 1929, na verdade, ela é uma crise de superprodução, que começa, né, no mercado norte-americano, né? Uma crise de superprodução. Pois bem, por causa da crise de superprodução de 1929, tá bom? Os países centrais deixam de comprar matérias-primas dos países periféricos. E aí, a economia do Brasil, do México, do Chile e da Argentina são atingidas em cheio. O Brasil, particularmente, porque exportava café,
cacau e açúcar, certo? Café, cacau, açúcar e borracha. Eram os 4 produtos, correto, que o Brasil mais exportava. Então, a economia brasileira foi atingida em cheio. Qual foi a saída para o Brasil, assim como para México, Chile e Argentina? Abandonar, viu, o modelo primário exportador, aquele modelo em que você só produz matéria-prima para exportar para os países centrais, e apostar num outro modo de desenvolvimento, que seria a industrialização, ok? Então, Brasil, México, Chile e Argentina, não se esqueça, eles se industrializam, tá? Como opção para sair da crise de 1929, diversificar suas economias, e, ao mesmo tempo, não se esqueçam que quem vai patrocinar esse processo de industrialização do Brasil, Chile, México e Argentina, são justamente os governos, tá? São justamente os governos nacionalistas e populistas, ok? Esses 4 países, viu? Eles são bastante influenciados por políticos populistas, como o caso do Getúlio Vargas aqui no Brasil, e justamente essa forte presença de um Estado populista é que vai alavancar o processo de desenvolvimento industrial desse país, ok? Então, é nessas condições que esses 4 países latino-americanos, eles ingressam no clube fechado dos países industrializados, principalmente por conta da crise de 1929, tá bom? Então, não se esqueça. Agora, um país que acabamos não colocando aqui, né, que também se industrializa nesse período, viu, pessoal, é os Estados Unidos da América. Só que nos Estados Unidos da América, eles estão bem na transição, tá? A industrialização americana, ela se dá já por volta de 1850 e dá, assim, um salto vertiginoso na década de 1860, de maneiras que fica até difícil de você classificar se os Estados Unidos são um país de industrialização tardia ou se os Estados Unidos são um país o último país de industrialização clássica. Você pode encontrar, às vezes, interpretações diferentes. Mas vamos colocar, né, que os Estados Unidos estão na risca, viu? Entre a primeira e a segunda Revolução Industrial, tá? Não se esqueçam dos Estados Unidos da América. Pois bem, a segunda Revolução Industrial, retomando, né, o pensamento, ela vai apresentar novas fontes de energia, tá? Principalmente a eletricidade e o petróleo, tá bom? Então, veja bem, petróleo e eletricidade vão ser as novas fontes de energia que, em boa parte, vão substituir, viu, pessoal, o carvão mineral. Tá? O carvão, né? A queima de carvão. Então, se na primeira Revolução Industrial as máquinas eram movidas com energia a vapor, a partir da queima do carvão, agora, viu, na segunda Revolução Industrial, você vai ter o surgimento de novas tecnologias relacionado à fonte de energia, e aí você vai começar a utilizar máquinas, viu, que são movidas à eletricidade, assim como máquinas e motores movidos, né, por subprodutos do petróleo. Outra coisa que, por favor, você não pode esquecer é que na segunda Revolução Industrial ocorre um salto muito grande no setor químico, viu? A indústria química vai ser uma das indústrias que mais vai se desenvolver durante a segunda Revolução Industrial. E, além da indústria química, a indústria que está no pé de um lado e no pé do outro, que é a indústria petroquímica, tá? Então, a indústria química e a indústria petroquímica, elas vão ter um salto muito grande durante a segunda Revolução Industrial. E aí, sabe, olha só a interface, quando a gente fala sobre meio ambiente, quando a gente fala sobre geografia, quando a gente fala assim daquele assunto genericamente que nós, durante muito tempo, chamávamos de ecologia, né? Você não pode esquecer que essa opção, viu, pessoal, pelo petróleo, assim como a opção pelo plástico, que é um subproduto da indústria petroquímica, tá? Vai baixar os custos, viu? Vai trazer uma baixa de custo, vai trazer lucro para as empresas capitalistas, mas vai gerar os problemas que nós enfrentamos ao longo do século XX e que agora se tornam muito mais graves no século XXI. Né? Que é o quê? As fontes energéticas, principalmente de fontes, né, de fósseis, como a gente diz, né? Que é o caso do petróleo, que hoje são responsáveis por grande parte da poluição que nós temos no mundo. E a outra coisa é o plástico. Lembre-se, viu, pessoal, que até hoje nós somos a sociedade do plástico. A grande matéria-prima, né, tudo que você tem na indústria ainda é essencialmente produzido pelo plástico. E o plástico, ele gera, né, um tipo de lixo, né, que praticamente não se deteriora. Né, demora muito para deteriorar. E, além do que, polui, por exemplo, os oceanos. Tá?
Então, essas opções que foram feitas, viu, pelas empresas nessa época da segunda Revolução Industrial, elas respingam até hoje, né, com seus efeitos, viu, para o meio ambiente. Particularmente, como eu falei para vocês, a queima, né, a utilização de combustíveis de origem fóssil, né, a partir do petróleo, e a utilização do plástico, né, que praticamente demora muito para ser, digamos assim, consumido pela... praticamente nem é consumido pela natureza. Ele fica lá, né, durante muitas décadas e centenas de anos e até milhares de anos, ok? Outra tecnologia da segunda Revolução Industrial é a substituição do ferro, viu, que é muito utilizado na primeira Revolução Industrial, ele é substituído pelo aço, tá? Então, é uma nova tecnologia, né, que as indústrias começam a utilizar bastante, que é o aço industrial. Não se esqueçam, viu, que surgiram novas máquinas, novas ferramentas, novas técnicas de produção. Então, de uma forma geral, viu, a segunda Revolução Industrial, ela dá um salto tecnológico muito maior do que a primeira Revolução Industrial, tá? A quantidade, viu, pessoal, de tecnologias, de novas ferramentas, novas máquinas, novas técnicas de como você produzir na indústria, elas são bem maiores do que, sabe, o leque de opções que você tinha na primeira Revolução Industrial. Beleza? Outra coisa, não se esqueçam que também esse salto econômico-tecnológico da segunda Revolução Industrial, ela vai atingir transporte e comunicações. Então, no caso dos transportes, viu, pessoal, nós vamos ter o surgimento do automóvel no início do século XX e lá pelos anos 1920, mais ou menos, né, você já vai ter a utilização já dos aviões, já com o meio de transporte. Então, automóvel e avião, eles vão ser as grandes inovações tecnológicas na área de transporte. Na primeira Revolução Industrial, não esqueçamos, nós vamos ter o trem, né, a locomotiva, na primeira Revolução Industrial, e vamos ter já quase no finalzinho da primeira Revolução Industrial o surgimento do barco, né, a vapor. Agora, viu, com a segunda Revolução Industrial, você vai ter o automóvel e o avião. E também no setor de comunicações, viu, você vai ter um salto muito grande. Se na primeira Revolução Industrial você vai ter o surgimento do telégrafo, né, que vai tornar mais rápido, né, a circulação de notícias através de telegramas, agora na segunda Revolução Industrial, viu, não se esqueçam que as inovações são o telefone, tá, o sistema de telefonia e o rádio. O rádio, que ao mesmo tempo, viu, ele vai ser um meio de veicular informações, mas ao mesmo tempo o rádio vai ser um meio de entretenimento, tá, e um meio de transmissão cultural. Você transmite cultura, viu, e entretenimento para as massas por meio do rádio. Não se esqueçam, viu, o aluno comete muito erro, quando diz, cadê a televisão? Gente, televisão, muito embora, viu, os primeiros protótipos já tivessem sido inventados já meados dos anos 30, tá, gente? Mas a televisão mesmo, ela só vai se disseminar no final dos anos 40 e principalmente na década de 1950. Então, televisão já é uma tecnologia propriamente dita da terceira Revolução Industrial, ok? Bom, como eu falei para vocês, você tem uma série de tecnologias, eu vi, que vão ser inovações durante a segunda Revolução Industrial. Então, por exemplo, o processo Bessemer, ele vai ser um processo que vai permitir, viu, a transformação, né, a melhoria do ferro e, né, a transformação desse ferro em aço industrial. Então, você pega o ferro, usa líquido, numa temperatura bem elevada, né, despeja, né, num determinado recipiente, digamos assim, né? E aí você tem a injeção de um jato de ar, né, que vai procurar tirar as impurezas desse ferro, principalmente reduzir a carga, né, ou a taxa, perdão, de carbono. Então, de maneiras que o ferro vai se transformar em aço industrial. Também, outra tecnologia fantástica da segunda Revolução Industrial é a invenção do dínamo. Tá? Através do dínamo, você produz energia, e essa energia, obviamente, vai movimentar os primeiros aparelhos, né, elétricos e que vão se disseminar nas casas. Todas as casas agora que vão ter
energia elétrica, você vai ter tomadas, ok? Você vai ter o bico de lâmpada, tá? Em todas as casas você vai ter aparelhos que você pode, né, que são esse movimento por energia elétrica, esses aparelhos podem ser plugados numa tomada e pronto. Aí eles funcionam, tá? Com energia à base da eletricidade. E a terceira grande inovação, o salto, vai ser o motor de combustão interna, né, que utiliza como combustível, né, os subprodutos do petróleo, especialmente a gasolina. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse motor de combustão interna, também chamado de motor de explosão interna ou motor de explosão a 4 tempos, ele vai ser principalmente, viu, pessoal, o modelo de motor que vai ser utilizado principalmente nos automóveis, caminhões, automóveis, viu, de forma geral, eles vão utilizar o motor de combustão interna. Bem aqui, ó, eu coloquei... Isso aqui, viu, pessoal? Tudo isso é disponível na internet, tá? Se você colocar método Bessemer, viu? Aí vai lá, né? Aparecem várias coisas. Quando você coloca lá imagens, cara, vai aparecer centenas de imagens, viu? Sobre o processo Bessemer. Se você quer... eu não sei como funciona direito em Dynamo, nunca vi direito. Deixa eu ver lá. Coloca lá Dynamo, viu? Na internet, coloca lá no Google, coloca em imagens, aí vai aparecer um monte de esquemas, desenhos e tudo, fotos, viu? Desse tipo de equipamento que vai gerar energia elétrica. A mesma coisa aqui, ó. Mais à esquerda embaixo, o motor a combustão interna, que é basicamente a configuração básica, viu, de um motor que você tem em qualquer carro, em qualquer automóvel. Tá? Tudo tranquilo até aí, pessoal? Não sei se alguém quis ou perguntar alguma coisa. Tá? Acompanhando aí, beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Esse avanço tecnológico... Espera lá que eu não vi, escapou aqui a mensagem. Deixa eu ver. Esse avanço tecnológico contribui positivamente. Esse avanço tecnológico contribui positivamente ou negativamente para a Segunda Guerra Mundial? Olha, a primeira coisa, contribui positivamente, no sentido de que, pensa bem, você não tinha, viu, energia elétrica para iluminar ruas, viu, iluminar avenidas, muito menos energia elétrica, viu, pessoal, para iluminar e fazer movimentar determinados equipamentos nas casas. Então, pensando nesse sentido, né, é um grande progresso, tá? Essas tecnologias que nós mostramos. Mas é aquela velha questão, veja bem, quando a indústria produz uma tecnologia, tá, às vezes ela produz uma tecnologia que também tem os seus efeitos. Tá? Pensemos, olha só para você parar e pensar um pouquinho. Na época da ditadura militar, os militares optaram em tornar o Brasil autossuficiente em termos de energia. E uma das opções, viu, que os militares estabeleceram, tá, pessoal, foi, por exemplo, optar pelo modelo de hidrelétricas. Levando em conta o quê? O Brasil é grande, concorda? O Brasil tem um bom sistema de rios, né? Em todas as regiões brasileiras você tem rios com uma boa quantidade que pode aproveitar a energia elétrica. Beleza aí, não tá? Vamos construir grandes hidrelétricas. Isso foi importante como salto industrial para o Brasil? Foi, pessoal. Vejam que até hoje nós dependemos da maior parte das hidrelétricas que nós temos pelo Brasil afora. Mas quais foram os efeitos disso? Todo mundo sabe, de novo. Problemas ambientais. Onde você constrói uma represa, para construir uma hidrelétrica, você vai ter, com certeza, áreas inundadas. Concorda? Você vai ter que desmatar uma parte ali onde vai construir a hidrelétrica. Ou seja, você tem efeitos ambientais? Tem. E uma coisa que os militares não pensaram na época, viu? Os planejadores da história militar, eles não pensaram assim, beleza, olha, o Brasil vai ficar autossuficiente, vai produzir energia elétrica para nós, para dar e para vender. Quando foi produzido, viu, pessoal? Quando entrou em funcionamento Itaipu era a maior hidrelétrica binacional do mundo. E ela gerava energia elétrica não só para o Brasil, mas também para vender para o Paraguai e para a Argentina. Beleza, né? Nesse ponto, você olha assim, poxa, ela é super necessária, concorda? Mas pense na área que foi alagada, viu? No deslocamento de populações ribeirinhas, no tanto de área que foi também devastada, para poder, né, construir a hidrelétrica. Então, gera efeitos ecológicos e ambientais? Gera. E um que não estava previsto na época. Viu, pessoal? Quando foi construída lá Itaipu, meados dos anos 70, segunda metade dos anos 70,
Final dos anos 70, início dos anos 80, construção aqui de Tucuruí. Quem é que pensava, viu, gente, em que nós teríamos desmatamento em grande escala, que geraria o quê? Diminuição da quantidade de chuva e da água dos rios? Alguém pensava nisso? Lá em 1970 e 80? Não. Todo mundo achava que era a melhor opção, viu, hidrelétrica e tal, e que o Brasil ia ficar autossuficiente, nunca mais ia depender, viu? Sabe, nunca mais ia faltar energia elétrica para o Brasil. Está aí. Agora, né, a quantidade de chuva está irregular, né? Muitos rios estão secando, o desmatamento está provocando, obviamente, secas, né, em regiões onde não se via seca no Brasil, e todos esses problemas ecológicos, viu, também começaram lá atrás, quando você opta pela matriz energética de hidrelétricas. Na época, ninguém ia parar para pensar que nós chegaríamos em plena década, né, de 2020 com rios, né, secando, né, com secas em determinadas regiões e, portanto, faltando água para movimentar as próprias hidrelétricas. Dá para entender? Então, já falei, teve efeitos positivos para o Brasil, você optar pelo sistema de hidrelétricas, tecnologia, teve, pessoal, foi muito importante até para, sabe, para poder impulsionar a indústria brasileira, sabe, para que a gente não dependesse também, sabe, de queima de óleo diesel, né, em usinas que utilizam queima de óleo diesel. Mas, em compensação, está aí hoje os efeitos, né, da devastação da natureza, né, e como já está afetando o nosso próprio sistema, né, de distribuição de energia elétrica, que é baseado na matriz de hidrelétricas. Está entendendo? Então, neste caso, você vai observar que você produz determinadas tecnologias, dá determinados saltos tecnológicos, mas às vezes tem efeitos positivos e, ao mesmo tempo, negativos. Ainda é caro a energia, mas que tipo de energia é caro? Então, a energia pode ser cara, viu, pessoal, em um determinado período, e ser barata no outro. Por exemplo, por que a China não abre mão da queima de carvão? Porque a China tem grande reserva de carvão mineral, sacou? Então, a China, né, ela ainda queima muito carvão, por isso provoca mais poluição. Mas acontece o seguinte, ao mesmo tempo, viu, pessoal, que a China está queimando logo o carvão e utiliza esse carvão para movimentar parte da sua indústria, tá? É bom pensar que a China hoje está investindo, olha lá, está investindo em parques eólicos e a China está investindo muito em fabricação das placas, né, que são utilizadas para energia solar. Se você olhar, viu, as maiores empresas hoje que já mexem, desenvolvem, né, tá vendo aquelas pás, né, daqueles ventiladores enormes, aquelas hélices enormes, né, que captam a força do vento, da mesma forma como as placas de energia solar, a maior parte dessas empresas são chinesas. A China está apostando nisso, viu? Então, olha lá, não impede, viu? A China queima carvão? Queima. A China usa petróleo? Usa, compra petróleo de tudo quanto é canto, entendeu? Ela compra petróleo mais barato e usa, tá? Mas, ao mesmo tempo, paralelamente, viu? Os chineses estão investindo na energia de captação do vento, na energia eólica, e, ao mesmo tempo, em energia, né, de captação, né, da luz, da energia solar. Estão entendendo? Então, quando acabar, viu, pessoal, o petróleo por aí, a China ainda vai ter reserva de petróleo, porque ela não está lá, viu, pessoal? A sua reserva de petróleo está lá. Eles compram dos outros, que vendem mais barato, viu? Países árabes que vendem petróleo mais barato, os chineses estão lá comprando. Agora, a reserva deles está lá. Quando der o colapso do petróleo, eles ainda vão ter, entendeu, um fôlego de 30 a 40 anos com as suas reservas, tá bom? E, ao mesmo tempo, como eu falei, eles estão apostando em energia eólica e placas solares. Os chineses estão apostando porque eles sabem que um dia, uma hora, vai ter que realmente reduzir a queima de combustível, o uso de carvão mineral, de carvão, né, para queima também. Tudo isso vai ter que diminuir, então vai ter que ser suprimido. E aí eles já vão estar preparados, eles não vão ser pegos de calça curta. Agora, a grande pergunta para você é o seguinte, e o Brasil está pronto para isso? Desculpa interromper, professor. Então, é muito mais inteligente, né, um governo utilizar como estratégia uma diversidade de recursos energéticos, né, do que se Isso, sustentar só num recurso. isso, Então, exatamente.
A ideia básica é justamente essa, entendeu? O país ele tem que olhar para o presente, mas ao mesmo tempo ele tem que olhar para o futuro. Ele já tem que ver as questões estratégicas que estão acontecendo. Quando vierem, leis mais rígidas, quem sabe, né? Para conter a quantidade de emissão de gases, de poluição, e que os acordos internacionais começarem a vingar mesmo, e disseram, não, vai ter prazo, a partir de agora nós não vamos mais usar o carvão mineral ou o carvão, ou vamos, né, reduzir drasticamente. Vai ter países que vão estar preparados. Outros não vão estar, vão ser pegos de calça curta. Aí você tem que olhar se o Brasil vai estar preparado ou se ele vai ser pego mais uma vez, como acontece comumente com o Brasil, ser pego de calça curta, né, como já aconteceu no passado em várias situações. Tá? Deu para entender, pessoal, isso aí? Existe alguma estimativa de quanto tempo ainda vai durar o petróleo? Depende. É muito complicado, viu, pessoal, essa estimativa pelo seguinte. Por exemplo, nos anos 80, fez uma estimativa de quanto duraria a produção de ferro em Carajás, viu? E aí chegou-se até um cálculo, não, tem ferro em Carajás para 100 anos, 130 anos. Aí um tempo desse, alguns jornalistas daqui, né, especialistas nessa área ambiental, né, como o Lúcio Flávio Pinto, grande jornalista, né, ele já fez pesquisa de sondagem, né, procurou os países, os caras disseram, não, negativo. Do jeito que estão acelerando a produção de ferro em Carajás, a expectativa é entre 60, chorando, 80 anos mais de produção de ferro. Ou seja, vai acabar, entendeu? Bem mais cedo do que a expectativa que tem. Porque a expectativa, como se diz, é uma expectativa. É um cálculo que você faz com base numa esperança. Mas não necessariamente, eu vi aquela expectativa pode se concretizar. Ela pode se concretizar negativamente ou positivamente. Então, no caso aqui do petróleo, existem estimativas. Que as mais otimistas é algo em torno de 50 anos. Né? Aquelas, assim, 50 a 80 anos, você vai ter um colapso, né? Principalmente 80 anos, um colapso realmente da questão do petróleo. E aí, quem não tiver, ouviu, pessoal, preparado para usar outras fontes energéticas, vai ficar no meio do caminho. Beleza até aí, pessoal? Tá dando para entender tudo aqui? Eu não sei se eu passei um mais adiante. Ah, tá aqui, né? Então já sabe, viu? Abordamos aqui 3 tecnologias muito importantes, inovações tecnológicas. O processo Bessemer, né, de transformação do ferro em aço, tá? A utilização do dínamo para gerar energia elétrica e o motor a combustão interna, que é basicamente a formatação básica de todo motor que se utiliza hoje, até hoje, basicamente em automóvel. Com uma outra inovação, mas a base é essa. Ainda modelo de combustão interna. Tá? Bom, lembre-se que quando nós chegamos ao século XX, tá, pessoal? Que ainda é a segunda revolução industrial, quando nós chegamos, por exemplo, na década de 1900, a grande parte das indústrias elas já estão mecanizadas, tá? Quando você chega, por exemplo, lá pela década de 1940, grande parte das indústrias dos países centrais do capitalismo já estão mecanizadas e já estão até começando, viu, pessoal, utilizar a automação. Você já vê nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, em alguns países, no Japão, tá? Principalmente na década de 1950, 60, o Japão já começa a apontar em direção ao processo de automação. Então, a segunda revolução industrial, ela deu um salto tecnológico muito grande. Mas presta atenção no que eu vou falar. Para que o capitalismo dê um salto muito grande em tecnologia, isso custa caro. Tá? Quanto mais você investe em tecnologia e inovação, mais você gasta, viu? Em pesquisa de inovação, né, tecnológica, tá bom? E aí tem um problema seríssimo. Os mercados, ouviu, pessoal? Os mercados nacionais, a partir de 1860, mais ou menos, 1870, os mercados nacionais estão saturados. Viu? As indústrias que produzem para os seus respectivos mercados nacionais, França, Inglaterra, viu? Estados Unidos, e já começa a saturar. Então, resultado, no final da década de 1860, o capitalismo vai passar já por uma crise que nós chamamos de superprodução. Tem mais produção, ouviu? Do que o mercado para consumir. Qual foi a alternativa para o capitalismo, entendeu? Sair dessa crise de superprodução? Sabe qual foi? Vamos buscar novos mercados, entendeu? Vamos avançar em áreas do globo terrestre onde a industrialização ainda não chegou.
e aonde os produtos industrializados ainda não chegaram para essas populações, viu? Então, o que vai acontecer? A partir de 1870, 1880, se estrutura dentro da segunda Revolução Industrial, viu, pessoal? Dentro da segunda Revolução Industrial se estrutura um fenômeno que nós chamamos de imperialismo e neocolonialismo. Então, não se esqueçam, viu, pessoal, que o imperialismo e o neocolonialismo, que surgem principalmente a partir da década de 1870, eles estão diretamente relacionados com a necessidade de você buscar mais mercados consumidores para os produtos industrializados, já que os mercados consumidores dos países europeus, né, centrais do capitalismo, já estão saturados. Você tem que buscar novos mercados consumidores, você tem que buscar novas fontes de produção de matérias-primas, e você tem que buscar outros países ou outras regiões do globo que possam fornecer uma quantidade maior, sabe, de força de trabalho ou de mão de obra barata, entendeu? Então, o imperialismo, ele surge num contexto em que o capitalismo precisa dar um novo salto. Ele precisa superar, né, a superprodução, que já está começando a, né, incomodar, e a melhor forma é buscar mercados aonde? Mercados fora da Europa, mercados fora dos Estados Unidos. Tá? E aonde estão esses mercados? Olha lá, Ásia, África e América Latina. Viu? É por isso que o capitalismo cria, dentro da segunda Revolução Industrial, tá, uma alternativa para que você possa ampliar os mercados e ampliar, né, o lucro para essas empresas capitalistas. Qual é? Criar o imperialismo, tá? E criar o que nós chamamos de neocolonialismo. Então, as empresas capitalistas dos países centrais, elas passam a investir em outros países. Que outros países são esses? Que vão receber empréstimos de capital, vão receber investimentos. São justamente os países da América Latina, países da África e países da Ásia. Tá? Então, as potências capitalistas passam a disputar de forma mais acirrada os mercados da Ásia, da África e da América Latina. Entendeu? Capitalismo, viu, pessoal? Ele é, para mim, mas eu sou suspeito para falar isso, né? Para mim, eu comparo o capitalismo como um vírus. Sabe? Quando o organismo já está saturado, ele tem que dar um jeito de encontrar um novo organismo, sabe, para poder, né, sabe, para poder sobreviver. Como todo vírus, né, ele tem que procurar um local onde ele vai se proliferar. Tá? Então, está saturado o mercado nos países europeus, então vamos procurar mercados onde? Na Ásia, África e na América Latina. Também não se esqueçam, viu, pessoal, que junto com a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, nós tivemos avanços na área da medicina sanitária, viu? Então, o setor, por exemplo, nas grandes cidades, viu, pessoal? O setor de medicina sanitária, engenharia sanitária, tá? Melhoria no sistema de esgotos, tá? Tudo isso contribui de forma direta e indiretamente para um crescimento demográfico, né, nos países europeus, tá? Uma certa melhoria, viu? Nas condições de melhoria de medicina sanitária, engenharia sanitária, permite com que haja um crescimento demográfico, viu? Nos países centrais do capitalismo, de maneiras que vai aumentar, viu, a oferta de trabalhadores e operários. Então, se naquele país aquela oferta de trabalhadores e operários já está saturada, qual é o jeito que você tem? Você pega parte dos seus trabalhadores, ouviu? Do seu país, onde não tem emprego para todo mundo, e você estimula a migração desses países para outras áreas, principalmente para áreas da Ásia, África e América Latina. Lembre-se que quando você vê lá a história do Brasil, vamos lembrar aqui rapidinho, fazer um link, quando você pega a história do Brasil, final do Império, início do Brasil, você vai ter o aumento da imigração para o Brasil. Não é? Professor, Diga, pode falar. E uma Diga. pergunta aqui. Esse evento inclui a chegada de multinacionais aqui no Brasil? Repete de novo a pergunta, por favor. Esse evento inclui a chegada de multinacionais no Brasil? Sim, sim. Nós vamos ver daqui a pouco, uma das características da segunda Revolução Industrial vai ser justamente a constituição de empresas multinacionais. Então, essas empresas multinacionais, elas têm a sede num país central do capitalismo, né? E ela começa a criar tentáculos, né? Ela começa a criar braços, tentáculos, nos países da África, Ásia e América Latina. Então, a estratégia, viu, das empresas multinacionais
É justamente você continuar, viu, com aquele comando, a cabeça da empresa num país central, mas você vai criar membros, viu? Você vai criar tentáculos, que são as subsidiárias, né, que são as filiais das multinacionais, que vão se espalhar por países latino-americanos, por países africanos e por países asiáticos. Está correto esse raciocínio que foi desenvolvido, tá? E não se esqueça que, por exemplo, como eu falei para vocês, no final do século XIX aqui no Brasil, você vai ter uma chegada mais forte de imigrantes para o nosso país. De onde vêm esses imigrantes? É só você olhar para o sul do Brasil, para o sudeste brasileiro. Que imigrantes vieram para o Brasil na segunda metade do século XIX? Vieram, olha lá, vieram italianos, portugueses, espanhóis, alemães, tá bom? Esses 4 grupos foram os 4 grupos que vieram mais intensamente, né? Primeiro vieram para trabalhar no quê, pessoal? Vamos lembrar a história do Brasil? Vieram para trabalhar nas fazendas de café, né? Tá bom? Durante o Segundo Império, você tem uma chegada muito grande de imigrantes que vêm provenientes da Itália, né, de Portugal, da Espanha, da Alemanha, de regiões da Alemanha, vêm para cá, para o Brasil, para trabalhar com mão de obra, primeiramente nas fazendas de café. E depois, muitos imigrantes começaram a vir para cá para trabalhar nas primeiras indústrias que surgem em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Tá? Surgem espaçamente, né, em várias capitais brasileiras, mas mais concentradamente, viu? As indústrias elas se desenvolvem mais no Rio de Janeiro, que era a capital, São Paulo, que logo, né, São Paulo vai se tornar realmente o estado, a região mais industrializada do Brasil, e Porto Alegre. Tá? E que imigrantes eram esses? Repito, grande parte eram italianos, espanhóis, portugueses, alemães, e depois vem uma leva de imigrantes japoneses, né, final do século XIX e século XX, para trabalhar na lavoura de café, para trabalhar na agricultura e tal. Dá para entender? Esses países, olha só os países quais são. Japoneses, tá? Que era um país que já estava desenvolvendo sua indústria, né? Alemanha, entendeu? Que também estava nessa industrialização, né? Portugal, Espanha, que não tinham tanta indústria, mas estavam precisando, viu, empurrar muitos dos seus trabalhadores para fora do país, como imigrantes. Dá para entender? Então, realmente, o processo de imperialismo, viu, o neocolonialismo, ele também é uma estratégia para você pegar aquele excedente de trabalhadores que tem nos países europeus e jogar esses excedentes de trabalhadores para a América Latina, Ásia e África, na condição de imigrantes ou de colonos, se aquela área fosse, por exemplo, da África e da Ásia, fosse já dominada, né, por uma potência capitalista, o cara ia morar para lá na condição de colono. Tá? Ok? Ele ia para lá na condição de colono. Se fosse no caso da América Latina, ele vinha normalmente na condição de imigrante para trabalhar ou na lavoura, como no caso do café no Brasil, ou nas indústrias que estavam surgindo aqui no Brasil, lá na Argentina, no México e no Chile. Tá? Ok? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em segunda revolução industrial, não se esqueçam, viu, pessoal, que as indústrias, para aumentar o seu lucro e aumentar a sua produção, organizar melhor a sua produção, elas organizaram 2 sistemas que vão se misturar e vão se completar. O primeiro deles é o Taylorismo, que foi criado pelo engenheiro norte-americano chamado John Winslow Taylor, cujo objetivo, viu, pessoal, do Taylorismo era aumentar a produtividade dos operários por meio do controle do movimento desses trabalhadores, ok? Você vai montar manuais, tá? A gerência vai montar manuais, viu? Onde o trabalhador vai ter que seguir passo a passo o que está naquele manual. Ele vai trabalhar e todos os movimentos dele, viu? Todas as tarefas que ele vai cumprir o trabalhador devem ser tarefas obedecendo, viu? Uma lógica de estudo que é feito pela gerência. A gerência vai dar um manual para isso, olha, estuda esse manual, que aqui está explicando passo a passo, o que é que você tem que fazer aqui na máquina, quais são os movimentos, qual é o teu trabalho. Aí o trabalhador é treinado, viu, pessoal? Para fazer uma tarefa específica, tá? É a chamada divisão social do trabalho. Você especializa o trabalhador só naquela tarefa, de tal maneira que com a especialização de função, o trabalhador vai repetir aquela função e aquela tarefa e aquele movimento e aquele gesto, ele vai repetir milhares de vezes num dia aquele mesmo movimento, entendeu? Ele não vai participar, presta atenção, no Taylorismo, o trabalhador não vai fazer várias etapas da produção. O trabalhador não vai participar de várias das etapas da formação de um produto industrial. Cada trabalhador ou grupo de trabalhadores
vai ficar especializado apenas numa parte de uma função, que vai repassar para outro grupo de trabalhadores, que vão fazer a outra parte, a outra etapa da produção, até que lá no final da ponta saia o produto pronto, né, o produto acabado. Então, você tem uma especialização de funções e uma rígida divisão social do trabalho. E o gerente, escuta lá, o gerente atrás do trabalhador conferindo tudo, entendeu? O gerente está conferindo tudo. Quantas peças ele produz, qual é a velocidade que ele produz aquela quantidade de peças, para saber se aquele trabalhador está bem adaptado ou não àquela função. Os trabalhadores considerados mais lerdos, menos eficientes, são cuspidos fora. Fora. Aqueles trabalhadores, ouviu? Que são mais rápidos, que se adaptam muito mais àquela tarefa repetitiva, esses trabalhadores normalmente são mantidos porque a produtividade deles, a cota de produção deles é elevada. Entendeu? O trabalhador tem um gerente, ouviu, pessoal? O gerente que controla a sua produtividade, o trabalhador tem um cronometrista que está conferindo quantas peças e em quanto tempo ele produz aquelas peças. Ou seja, existe, ouviu, uma intensa vigilância da gerência sobre o trabalho dos operários. Viu? Os trabalhadores hoje não estão mais livres para conversar, nem para virar para o lado e dar um oi para o outro. Cada um fica na sua máquina, cada um fica no seu posto de trabalho e tem que repetir aquela tarefa exaustivamente. É como se o trabalhador, viu, pessoal, virasse um robô, sabe? Um autômato que ele repete aquela tarefa milhares de vezes durante o dia. Com isso, o Taylor queria conseguir uma alta produtividade, reduzir o tempo de produção e aumentar a quantidade de peças, a quantidade, viu, de produtos que um trabalhador poderia gerar após o final da sua jornada de trabalho diária. Tá bom? Então, esse sistema, o Taylorismo, viu, pessoal, que ele começa a ser implantado nas fábricas americanas na década de 1900, 1910, chegando ao seu auge por volta de 1920, esse sistema taylorista, ele traz efeitos para o trabalhador. Que efeitos são esses? Ele transforma os operários em máquinas ou animais adestrados, sabe? O animal que você ensina como um macaco, né? Que você ensina o macaco a fazer isso, apertar um botão, não sei o que, ele volta, pega a banana, né? O alimento, a recompensa. É assim que o trabalho do operário é feito, entendeu? Como um autômato, um robô, né? E um animal que é adestrado, que é treinado só para fazer aquela tarefa repetitiva, tá? Então, e cabe à gerência, viu, pessoal, dentro do Taylorismo, cabe à gerência planejar, viu, e traçar os rumos da empresa. O operário não pensa, não planeja, nem opina. Ele apenas executa o seu trabalho e executa ordens da gerência. Então, esse sistema, viu, pessoal, aumentou muito a produtividade das empresas. Então, de maneiras que passou a ser, esse sistema taylorista passou a ser disseminado pela maior parte das empresas dos Estados Unidos, e depois foi copiado pela França, foi copiado pela Inglaterra. Pasmem, viu, pessoal? Pasmem, para surpresa, até na União Soviética, que era socialista, na época da ditadura de Stalin, copia-se o modelo taylorista para as fábricas soviéticas produzirem mais. Até no socialismo soviético se utilizava o sistema taylorista. E a complementação do sistema taylorista é o sistema fordista, que é um sistema de produção que foi adotado nas fábricas de automóveis, né, do Henry Ford, aonde o Ford adapta várias das técnicas do taylorismo, viu? Ele adapta técnicas do taylorismo para dentro da sua fábrica e junta com as regras do taylorismo o sistema de esteiras e sistema de roldanas, aonde, viu, as peças pesadas, elas vêm para o sistema de roldanas, param na frente do trabalhador. Outras peças que não são tão pesadas, vêm por uma esteira, param na frente do operário e do trabalhador, para ele fazer o ajuste daquela peça. Então, existe uma intensa divisão do trabalho, tá? No sistema fordista. A ideia, viu, é você padronizar a produção de automóveis de maneira que você barateie ao máximo possível o custo e o preço de um automóvel. Com isso, realmente, o Henry Ford fez uma evolução de produtividade nas empresas. Então, houve um casamento, não se esqueçam, viu, pessoal? Ainda no início do século XX, houve um casamento desses dois métodos, taylorismo e fordismo. E aí surge o que nós chamamos de modelo produtivo taylorista-fordista. Modelo produtivo taylorista-fordista que vai se espalhar
por todo o capitalismo. Começa nos Estados Unidos, viu, pessoal? Mas todos os outros países do mundo capitalista que tem indústria, eles também vão se utilizar dos métodos que foram criados por Taylor e por Ford. Isso tudo com qual objetivo, pessoal? Vamos lá. Qual o objetivo? Aumentar a produção, diminuir o custo da produção, tá? Acelerar a produção. Tá? Então, com isso, houve um salto muito grande na produção industrial. Tá? Então, não se esqueçam que durante a segunda Revolução Industrial nós vamos ter novas técnicas, viu? De organização nas fábricas, com base no pensamento do Taylor e no pensamento do Henry Ford. Tá? Até aí, tudo bem, pessoal? Tá? Tudo bem. Ok. E outra característica interessante da segunda Revolução Industrial e que vai se misturar com o imperialismo, tá? É a questão justamente a questão de formação de grandes empresas, viu? Durante a segunda Revolução Industrial vão surgir grandes empresas monopolistas. O que é uma empresa monopolista? Uma empresa monopolista é aquela que controla um mercado, viu? O que é um monopólio, Ricardo? Uma empresa monopolista. Mono significa um. Então, monopólio significa que uma empresa controla um determinado mercado de uma região, de um país, tá? Então, isso é um monopólio. Aí, mas, Ricardo, e quando são 2 ou 3 empresas que controlam o mercado, não é só uma, tá? Quando é uma empresa que controla todo o mercado, é monopólio, mono. Quando é um pequeno grupo de empresas, tá? Por exemplo, 2, 3, 4 empresas, tá? Que controlam o mercado, aí nós chamamos isso de oligopólio, tá? Oligopólio vem da palavra oligos, é a mesma palavra oligos que é utilizada lá em Esparta. Quando a gente fala no governo de Esparta, a gente diz que é uma oligarquia, né? Que é um poder de poucos. Agora você tem oligopólio, que é o quê? É quando o mercado, entendeu? Ele é controlado por poucos, por um pequeno grupo de empresas. Então, aqui vão surgir os monopólios e os oligopólios. E quais são as 3 formas básicas de organização dessas empresas? Uma, você tem os holdings, que são grandes empresas financeiras que controlam vastos complexos industriais a partir da posse de suas ações. Por exemplo, a Votorantim, viu, pessoal? Ela é uma holding brasileira, ela é uma empresa, a Votorantim é uma empresa que está por cima, que ela tem ações de diversas empresas que fazem parte desse grupo Votorantim. Então, tem Votorantim que produz cimento, tem Votorantim que produz fertilizante, tem Votorantim que produz, por exemplo, cabos elétricos. Tá? Olha só, cabos elétricos, uma empresa produz cabo elétrico, outra produz fertilizante, outra produz cimento. Mas as 3, viu, pertencem ao grupo Votorantim, porque em cima dessas empresas tem uma empresa maior, que é a que controla as ações de todas essas empresas. Hoje, os holdings, viu, pessoal, são as formas, basicamente a forma de organização das grandes empresas financeiras que você encontra, viu? O capital financeiro hoje na globalização, ele trabalha muito com base nessa organização de holding. Você tem várias empresas aqui, mas todas essas empresas têm algo em comum. Acima dessas empresas, tem uma empresa maior lá em cima, viu? Que é como se fosse a cabeça delas, que é aquela, entendeu? Que é responsável financeiramente, né? Que detém o controle financeiro de todas essas outras empresas. Você tem os trustes, que são grandes companhias que absorvem os seus concorrentes ou então estabelecem acordos entre si, monopolizando a produção de certas mercadorias, tá? Determinando os seus preços e dominando o mercado. Então, por exemplo, um truste que você encontra aqui no Brasil. Olha lá, Sadia e Perdigão, né? Você tem a junção de 2 empresas, viu? Que produziam alimentos, se juntam e formam apenas uma grande corporação, nós chamamos de truste. Outro, Ambev, né? Que foi a junção da Antártica com a Brahma. Eram concorrentes, né? Brahma e Antártica. Agora elas formam uma única empresa, um único truste para poder enfrentar o poder da Coca-Cola, que é uma concorrente direta para o mercado de refrigerantes, viu? E cervejas, tá? E os cartéis são acordos elaborados por diversas empresas que estão no mesmo ramo,
que estão disputando o mesmo mercado, sendo que essas empresas, viu, elas cartelizam o mercado. O que é que significa dizer? Que essas empresas fazem uma reunião entre elas e elas dividem o mercado. Como, por exemplo, quer um exemplo bem grosso aqui? O cartel de supermercados que você tem aqui em Belém. Vocês já viram? As três grandes, né, que sempre monopolizavam o supermercado aqui em Belém. O que é? Líder, Formosa e Nazaré. Se você for ver até hoje, são eles que dão cartas, os preços são praticados no mesmo nível, tem acordo entre eles. Por isso que eles não gostam, viu? Quando entram outros supermercados de fora de outros estados, porque para eles são intrusos. O mercado tem que estar repartido, viu? Só entre eles três, sabe? Nazaré, viu? Formosa e o líder, tá? Então é um exemplo de mercado cartelizado, onde eles acertam o preço, combinam os preços e dividem o mercado entre eles. Essas são as três formas, viu, de organização das empresas capitalistas nesse período, a partir da segunda Revolução Industrial. Hoje, a que mais prevalece, viu, pessoal, são os holdings. No capital financeiro da globalização hoje, prevalece mais a organização dos holdings. Trustes e cartéis, viu, pessoal? Trustes e cartéis, eles tiveram muito seu espaço diminuído por conta de leis que começaram a surgir em vários países, chamadas de leis antitruste, lei anticartel, justamente com o objetivo, entendeu? De desestimular ou diminuir o poder desses trustes e desses cartéis. Porque onde tem truste, onde tem cartel, normalmente, viu, pessoal, eles interferem no preço. Tá? Normalmente eles têm como determinar o preço daquele mercado. Então, existem vários países do mundo, começando pelo próprio Estados Unidos da América, leis antitruste, leis anticartéis, para evitar, entendeu, o abuso dessas grandes empresas. Mas, no caso dos holdings, cara, são os que dominam hoje no capitalismo. Como terminamos o nosso tempo, vou explicar, veja bem, para quem vai dizer, poxa, o Ricardo explicou várias coisas, mas ele não trabalhou com questões. Para não dizer, olha aqui. Aqui atrás, viu? Eu vou deixar esse material disponível no material. Bem aqui, ó. Tem um grupo de 6 questões, mas a gente vai trabalhar na próxima aula. Por quê? Porque imperialismo, viu, pessoal? Segunda Revolução e imperialismo é um assunto grande, não tem jeito, ele é grande mesmo. Tem muitas coisas bem complexas, bem detalhadas. Então, na próximo encontro que nós tivermos, ouviu, pessoal? Eu vou falar sobre isso aqui, só anunciando, dando spoiler para vocês, tá? Primeiro, nós vamos ver isso aqui, ó. Vamos começar por aqui. Ou vamos continuar, melhor dizendo, por aqui, ó. Nós vamos pegar definição do imperialismo, tá? Vamos ver as principais características do imperialismo. Eita, tem um cachorro solto aí, tá? Ok? Não é aqui em casa, tá? Principais características do imperialismo, tá, pessoal? Depois a gente vai ver as causas do imperialismo. Depois a gente vai discutir qual é a diferença entre neocolonialismo do século XIX e o velho colonialismo da época da colonização da América. Depois a gente vai falar que isso cai muito, ver quem prova, além das características, cai muito isso aqui, as formas de dominação do imperialismo. Dominação econômica, tecnológica, dominação cultural, dominação política, dominação bélica e militar. A gente vai explicar como é que se dá, viu, a dominação do imperialismo. Aqui eu vou ter um esquema que serve, viu? Esse esquema serve para quando você quiser estudar, véspera de prova, ai meu Deus, não vai dar tempo de estudar muita coisa do imperialismo. Olha, só esse esquema geral do imperialismo, olha bem, com certeza, lembrei, por esse esquema, entendeu? Como é que funciona a dominação imperialista, tá? Aí nós vamos ver os casos específicos. Imperialismo na África, ver como é que se deu o imperialismo na África, depois o imperialismo na Ásia, e por último, né, a gente vai ver. Percebem como está cheio de detalhes o imperialismo? O imperialismo norte-americano na América Latina, viu? O imperialismo dos Estados Unidos sobre os países latino-americanos. Por isso que eu coloquei, viu, pessoal, as questões aqui no meio. Porque eu disse, com certeza eu não vou conseguir chegar ainda nessa aula, né, cheia de detalhes, a gente não vai conseguir chegar. Então eu coloquei as questões aqui no meio, né, quando a gente for ver, viu, característica do imperialismo, definição, e aí for ver o imperialismo na África e na Ásia, a gente vai para as questões, depois de terminar as questões, a gente encerra o assunto com o imperialismo dos Estados Unidos na América Latina, viu? Isso explicando para vocês o porquê que hoje, né, como é um assunto grande, é um dos maiores assuntos de história contemporânea, é esse,
por que hoje a gente não atacou propriamente as questões. Beleza? Ok, Ricardo. Tá? Então não se preocupe que a gente ainda vai corrigir essas questões. Vou deixar esse material, vou deixar a apostila, viu? Tem um texto apostila sobre Primeira e Segunda Revolução Industrial e outro texto apostila que nós vamos depositar lá no arquivo, né, que a gente já fez, vai disponibilizar para vocês, que é a apostila específica sobre imperialismo e neocolonialismo. Tá, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Espero que a gente tenha contribuído para vocês começarem a entender um dos assuntos mais importantes que você tem na parte de história contemporânea no século XX. E outra coisa, só o último detalhe, tá? Lembrando que imperialismo, viu, pessoal, e neocolonialismo, eles são essenciais para você entender a Primeira Guerra Mundial. Você não consegue compreender, entendeu? Por que as potências capitalistas mergulharam na Primeira Guerra Mundial sem antes perceber que a origem, viu, da Primeira Guerra Mundial, em especial, ela está diretamente associada a essa política do imperialismo e do neocolonialismo. Então, os assuntos têm também uma relação entre eles. Tá, pessoal? Um bom final de semana para vocês. Obrigado pela atenção. Ricardo. Já sabe que na sequência a gente continua esse assunto na próxima aula.